Um trauma não se desfaz com o tempo. Vocês não são capazes de lembrar o que vocês almoçaram 1 ano atrás, mas vocês são capazes de se lembrar de um trauma que houve há 30 anos atrás com muito detalhe. Vocês não são capazes de se lembrar o que vocês almoçaram há 1 semana atrás, mas são capazes de se lembrar daquilo que vocês almoçaram no aniversário de vocês ou no Natal especial. Vamos começar falando um pouquinho sobre terapia do trauma, ou sobre o conceito de estresse pós-traumático, ou sobre o novo conceito de estresse pós-traumático. Até então, se você pega o DSM-4 ou o DSM-5, você tem que quase morrer para ter um estresse pós-traumático. Você tem que passar por um grande evento, você tem que passar por um grande abuso, você tem que ver alguém quase morrendo para que você tenha um estresse pós-traumático. E o que a gente não sabe, o que a gente não percebe, é que pequenos eventos podem ser extremamente traumatizantes. Que pequenos eventos podem provocar estresse pós-traumático. E mais, pequenos eventos vão causar estresse pós-traumático em alguns e em outros não. O que acontece? Por que isso acontece? De que forma que isso acontece? A gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. Mas o que é principal que vocês entendam é, diante de uma situação de perigo, nós temos um mecanismo de coping que vem carregado filogeneticamente dentro da gente, que é uma resposta de sobrevivência que foi criada pelo Cannon. Muita gente acha que isso é da experiência somática, do Levine. Não, quem surgiu com esse conceito foi o Cannon há muitos anos atrás, bem antes da turma da experiência somática, que é, diante de uma situação de perigo, a gente foge, a gente luta ou a gente congela. E isso tem uma ligação íntima também com aquilo que a gente chama de teoria polivagal. E eu vou estar explicando para vocês isso de uma forma correta, fazendo a ligação entre os conceitos. E quando as respostas de fuga ou luta são impedidas, é como se aquele evento ficasse congelado, formando aquilo que a gente chama de estresse pós-traumático, criando uma grande confusão nas pessoas, impedindo-as de ter uma vida normal. Eu digo que o trauma é uma grande camisa de força, feita pela vida, onde ficamos ali aprisionados no passado. Agora, por que se faz um trauma? Qual o elemento que se faz um trauma? O que faz com que a pessoa tenha um trauma e outro não? É claro que esses recursos de fugir, lutar ou congelar são recursos de proteção diante de uma ameaça potencial. Se nós temos uma ameaça, se nós temos um perigo, automaticamente esses recursos são acionados. Isso são carregados filogeneticamente. Aquilo que a gente faz, o inseto também faz. E nós teríamos meios psíquicos e biológicos para desfazer a situação do trauma. E por que a gente não desfaz? Uma das questões mais importantes que vocês têm que entender é, a gente escuta muito alguns teóricos falar, até o Gabor Maté falar que o que traumatiza não é o evento, mas a criança está sozinha no evento. Concordo com ele. Mas se você pegar os grandes teóricos de estresse pós-traumático, se você pegar o Robert Scher, aliás, um cara que a gente ouve falar muito pouco, que a gente dá muito pouca importância, um cara tão importante dentro do mundo do trauma, o próprio Van der Kolk, o Levine, né? Eu falo muito sobre isso. Para que haja estresse pós-traumático, é preciso que na experiência, diante de uma ameaça, haja um pequeno congelamento. Quando eu aciono essa resposta de emergência, eu aciono algum nível de congelamento e é esse congelamento que vai fazer o estresse pós-traumático. Se eu tenho um congelamento pequeno, eu vou ter um trauma pequeno. Se eu vou ter um congelamento grande, eu vou ter um grande trauma. Quanto maior a experiência de congelamento durante uma situação de estresse pós-traumático, mais potência a minha memória traumática vai ter. Quanto maior o congelamento, mais eu formo traumas múltiplos ou traumas complexos, que são conceitos muito parecidos e que merecem uma diferenciação bem clara para vocês. Isso é importante que você saiba. Então, para eu ter um trauma, é necessário que haja algum nível de congelamento. Se eu não congelo, eu não tenho estresse pós-traumático. Pode ser que uma pessoa passe pela mesma experiência do outro. O que faz a diferença, o que faz a formatação do trauma em si, é a experiência de congelamento. E aquele momento devastador, onde eu aciono o que há de mais primitivo em mim e faço aquilo que a gente chama de uma resposta diante do trauma que passa por uma parte no miolinho do meu cérebro, que nós chamamos de uma resposta procedimental
especialmente de uma memória de procedimento. E quanto mais eu aciono essa memória, maior ela se torna. Por isso, um trauma não se desfaz com o tempo. Vocês não são capazes de lembrar o que vocês almoçaram um ano atrás, mas vocês são capazes de se lembrar de um trauma que houve há 30 anos atrás com muito detalhe. Vocês não são capazes de se lembrar o que vocês almoçaram há uma semana atrás, mas são capazes de se lembrar daquilo que vocês almoçaram no aniversário de vocês ou no Natal especial. Por quê? O que faz essa diferença? O que faz uma memória ficar para sempre? O que faz uma memória procedimental? O que faz uma memória traumática? São conceitos novos. E o que eu quero é que vocês saiam um pouquinho da caixinha da teoria polivagal e vocês expandam, especialmente vocês façam a ligação entre as técnicas de trauma, entre os teóricos de trauma e o trabalho do Porges e da Debbie Dana.